Irmãos, para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 4 a 5. Evangelho segundo João, capítulo 4, até o versículo de número 5. Diz o seguinte: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu invoco o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre esta palavra, e que esta palavra glorifique a Jesus e traga sobre todos aqueles que a ouvirem bênçãos de salvação, em nome de Jesus. Amém. O tema desta palavra é: sem Jesus nada podemos fazer. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, mostra claramente esta realidade. Não apenas o Evangelho, mas o Antigo Testamento nos mostra que o povo de Deus precisa depender de Deus. Depender de Deus é uma necessidade do povo de Deus. A própria obediência ao Senhor é uma dependência. Quando a Bíblia nos ensina que devemos obedecer a Deus, obedecer é depender, é seguir a ordem, a direção que um superior dá para nós, é dependência. Então, no que diz respeito a Deus e as coisas relacionadas a Ele, o Evangelho claramente nos ensina que dependemos totalmente do Senhor Jesus. Para aqueles que são servos do Senhor, é um erro, em qualquer circunstância, pensarmos que podemos fazer alguma coisa sem a dependência do Senhor. Por mais simples que seja o ato que eu e você vamos realizar, dependa do Senhor. Eu lembro agora do episódio quando Josué e o povo de Israel estava conquistando a Palestina, e depois de ter uma grande vitória em Jericó, eles tinham um outro desafio, que era conquistar a cidade de Ai, mas era um desafio menor. Era um desafio pequeno em relação à grande vitória que eles tiveram por Jericó. E diante daquele pequeno desafio, Josué é aconselhado a não empreender todo o exército naquela batalha. E Josué foi convencido juntamente com os demais que aquele trabalho era fácil. Era fácil vencer aquela cidade, porque era uma cidade de menor número de pessoas e seria fácil. E eles foram para aquela batalha pensando que seria fácil vencer aquela cidade, porque ela era uma população bem reduzida. E eles foram surpreendidos com uma grande derrota. E uma das razões foi o pecado de Acã, mas também porque eles não consultaram
precisamos estarmos atentos, que existem grandes desafios que nós naturalmente buscamos ao Senhor, mas às vezes são os pequenos desafios, são as pequenas coisas que a gente pode pensar que não precisamos do Senhor, e a gente pode sofrer uma gigantesca derrota. O texto lido mostra nossa dependência para termos uma vida frutífera e agradável ao Pai. O texto está dizendo que Jesus, ele é a videira verdadeira, ele é o pé de uva, ele é a planta que o Pai plantou na terra para dar fruto, ele é a raiz dessa planta, ele é o caule desta árvore, desta videira, e que nós somos os ramos, somos os galhos desta videira. E no versículo 4 diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Portanto, o texto, irmãos, nos mostra que esse estar em Cristo e sem Ele nada podemos fazer, nesse versículo aqui, refere-se primeiramente a uma vida frutífera, agradável a Deus, e uma vida para a salvação. Mas essa dependência de Jesus na vida do servo se estende além dessa vida frutífera. Ela abrange todos os setores da nossa vida. Todos os setores da nossa vida precisamos entender que dependemos do Senhor. E eu destaquei algumas áreas que dependemos do Senhor. A primeira área é a área da salvação. A salvação, ela não pode ser adquirida de si mesma, mas a salvação é pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para termos a salvação para a vida eterna, nós dependemos do Senhor Jesus. Em Atos 4:10 diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Dependemos do Senhor para a salvação das nossas vidas. Dependemos do Senhor para uma vida frutífera para Deus. Já lemos em João 15, versículo 4 e 5. Dependemos do Senhor para vencer o maligno. Em 1 João capítulo 2, versículo 14 diz: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Dependemos do Senhor para vencer os embates da vida. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que queremos analisar a partir dessa realidade? Que o Evangelho nos ensina a dependência de Deus. Nós somos eternos dependentes. Em nenhum segundo, em nenhum minuto da minha e da sua vida, pensemos
coloquemos independentes do Senhor, ainda que possamos e saibamos fazer o que temos que fazer. Por mais que sejamos bons naquilo que vamos fazer, por mais que sejamos experientes naquilo que vamos fazer, dependa de Deus. Amém, irmãos? Dependa de Deus. Em nome de Jesus. E eu quero aqui destacar algumas razões pelas quais devemos depender de Deus. Porque depender é algo estranho. Depender parece subjugar alguém. Depender parece colocar a pessoa num estado inferior. E a primeira razão porque devemos depender de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, é porque depender de Deus é a base da vida humana. Ela é real, não é subjugação divina. Quando Deus nos ensina que devemos depender dEle, o Senhor não está nos diminuindo, o Senhor não está nos humilhando, o Senhor não está nos rebaixando, Ele apenas está nos ensinando uma realidade existencial, a dependência do Criador. Alguém se sente humilhado por depender da água? Tem alguém aqui que não depende de água para viver? Alguém se sente humilhado por depender de água? Alguém se sente humilhado por depender do oxigênio? Tem alguém aqui que não dependa do oxigênio para respirar? Tem alguém aqui autossuficiente? Tem alguém aqui capaz de prender a sua respiração e dizer: eu não preciso mais desse oxigênio que Deus me deu aí na terra, e agora eu vou viver sem oxigênio? Tem alguém? Não há. Dependemos do ar, do oxigênio, dependemos da água, dependemos da terra, dependemos da natureza, dependemos de Deus, porque nele nos movemos e existimos. O Senhor é a causa de todas as coisas. Nós dependemos do Senhor. Portanto, a primeira resposta para essa dependência é mostrarmos que precisamos. Irmãos, existem dependências primárias na nossa vida. Existem dependências secundárias, em outros estágios. Hoje, para nós, o celular, ele é algo que a gente tem dependência. Nós dependemos do celular, nós dependemos da internet, nós dependemos da energia, nós dependemos dos transportes aéreos, transportes rodoviários, marítimos. Nós dependemos de muitas coisas, mas estas coisas que eu cito que nós dependemos, elas não são essenciais. Podemos vivermos sem elas. Mas como eu disse, o ar, a água, a natureza, nós não podemos vivermos sem elas. Da mesma maneira, o Senhor, ao nos mostrar na sua palavra que dependemos dele, que sem ele nada podemos fazer, está nos mostrando uma realidade. Ele é o Criador nosso. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda razão pela qual dependemos do Senhor, a primeira é porque é a base da vida humana. A história registra episódios de pessoas que arrogantemente se apresentaram em algum momento dizendo-se não depender de Deus.
E a história registra que essas pessoas sofreram profundas derrotas. Então, depender de Deus é o dever de todo homem. Segundo, por que devemos depender do Senhor? Sem Ele nada podemos fazer. Porque não há condição humana para vencer as ações malignas e o mundo sem Deus. Irmãos, o homem sozinho, ele é um alvo fácil do demônio, do diabo, do Satanás, de tudo que não presta. Uma vez eu assisti na televisão uma reportagem de uma menina, estava tendo uma reportagem de uma menina que ela tinha medo de estar em um local, e eu vi isso na televisão, e ela tinha medo porque incorporava nela uma entidade maligna, e que ela não queria aquilo para a vida dela, e a câmera focava ela desesperada. De repente, na filmagem, aquele ser toma posse dela, e eu vi o desespero daquela jovem ao ser invadida o seu corpo por aquela presença maligna. Irmãos, o homem que rejeita depender do Senhor, ele é um alvo fácil do maligno. Ele destrói a vida da pessoa num segundo. O homem que não depende do Senhor Jesus, ele é um alvo fácil da malignidade do mundo. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, que aquele que anda firmado na palavra do Senhor e no Senhor, Mateus 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós dependemos de Deus, porque sem o Senhor, escudo nosso, nós somos um alvo fácil do maligno. O maligno tem destruído a vida de milhões de pessoas em toda a terra. Quantas das vezes a gente vê nos noticiários pessoas que cometem crimes terríveis, e quando aquela pessoa é entrevistada, ela diz: eu não lembro o que aconteceu, eu não sei porque eu fiz isso. E muitas dessas pessoas, irmãos, elas não estão mentindo, elas foram instrumento do maligno para fazerem mal aos outros e a si mesmo. Mas a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, aquele que busca ao Senhor, aquele que faz do Senhor torre forte, o Senhor livra. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Torre forte é o nome do Senhor, e para ele corre o rio, o justo. Davi foi um homem, um rei. Quantos reis de Israel foram assassinados? Os reis de Judá, os reis de Israel foram assassinados, e Davi não foi ferido pela espada maligna, porque Davi dependia do Senhor. Ele diz ao Senhor que adestra minhas mãos para a vitória e me livra da espada maligna. Eu fui jovem, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É dependência do Senhor. Depender de Deus, porque nós não temos força para vencer o maligno. Satanás e seus demônios, eles são mais astutos do que nós. Nós não podemos vencer a malignidade do mundo. Quantas pessoas que têm segurança, que têm dinheiro,
pessoas que têm todo o equipamento de proteção, de segurança, mas mesmo assim são atingidos. Mas aquele que depende do Senhor, ele é guardado pelo Senhor. Se alguma coisa nos atingir, certamente é para um propósito. Nós só somos atingidos ou quando nós estamos fora da direção de Deus, ou quando a gente está na direção de Deus e aquilo tem um propósito. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Depender de Deus, irmãos, porque não há condição humana de vencer as ações malignas, de vencer o mundo. Não há. Só o Senhor é nosso escudo. Já dizia o salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Quando Davi foi enfrentar Golias veio todo equipado, todo equipado aqueles equipamentos de guerra. Um homem alto, forte, experiente de guerra. E Davi foi enfrentá-lo, mas Davi foi dependendo de Deus. E Davi disse: você vem para mim com tudo isso, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Depender de Deus. Eu quero registrar aqui o testemunho que eu ouvi lá em 1993 de um pastor que foi o sargento, parece, do Exército Brasileiro. E ele dizendo, já contei essa história aqui, mas quero registrar. Ele dizendo na sua pregação que ele foi convocado para conduzir alguns soldados para inibir um protesto estudantil. Parece-me que foi lá no estado de São Paulo. Esse é um testemunho verdadeiro. E quando ele chegou no local, havia muitos jovens estudantes protestando contra a ditadura militar. Muitos jovens, com seus rostos tapados, com as blusas, as camisas. E estava um clima pesado. Havia ali um cheio de morte, de tragédia ali. Aqueles jovens estavam muito exaltados, e os soldados também estavam muito exaltados. Iria ter morte ali. Mas antes de ser um soldado, um sargento ou um comandante do exército brasileiro, aquele homem era um homem de Deus, um pastor. E diante daquela situação, era ele que iria dizer o que tinha que acontecer, porque havia um enfrentamento dos estudantes à autoridade do exército. E naquele momento aquele homem esqueceu que era soldado, e ele se lembrou que era do Senhor. E aquele homem ele sai de perto dos seus soldados, avança alguns metros e fica entre os soldados e entre os estudantes. E ele dobra o joelho diante de todos. E ele depende de Deus. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Põe as tuas mãos, Senhor. Eu não quero dar a ordem de ferir este jovem, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Me ajude. E para a glória de Deus, a mão poderosa do Senhor trouxe paz àquele lugar. E aquele protesto se dispersou. Não houve prisão, não houve feridos, não houve morte, porque agindo Deus, quem
e todos escaparam. O mundo, o maligno fica ali alimentando confusão, alimentando brigas, alimentando tragédias e dores, mas quando a gente depende de Deus, Deus age ao meu e ao seu favor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Quantas vitórias nós ganhamos quando nós dobramos os joelhos. Certa vez eu ouvi uma pregação onde o pastor dizia que uma das rainhas da Inglaterra no passado disse que ela tinha mais medo de um homem de Deus dobrar o joelho contra o reino dela do que de um exército. Ela tinha mais medo de um homem de Deus orar contra o governo dela, o reino dela, do que um exército se levantar contra o seu país, seu reino. O Senhor falou para Pilatos: tu não terias autoridade sobre mim se do céu não foi dado. O Senhor reina. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. Eu estou nas mãos, você não está na mão de ninguém. Você não está na mão do idiota, você não está na mão do seu patrão, você está na mão de ninguém, você está na mão do Senhor. Davi falou isso. Davi errou contra Deus e falaram para Davi: olha, o Senhor está dizendo, o profeta diz: ó, o Senhor está me falando para você escolher que tipo de castigo você quer: ou 7 anos de fome, ou 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre Israel. E Davi disse que nós caiamos nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor há misericórdia. Dependa de Deus. Ainda que você esteja atravessando dias difíceis nas finanças, dependa de Deus. Diga: Senhor, eu estou nas mãos do Senhor. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12, irmãos. Olha o que diz. Nós não temos poder sobre o inimigo, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os seus ardis. Ele arma o laço bem direito. Eu já tive experiência de ver pessoas que eu falei: fulano, se você continuar nesse caminho você vai cair. Cai nada, pastor. Cai nada. Caiu e a queda foi feia. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele pois que cuida está em pé, olha, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus administra as nossas provas. Deus não permite que o mundo e o mal nos oprima além das nossas forças. Por isso que nós nunca devemos dizer para Deus: eu não aguento mais. Porque Deus não permitirá que soframos além do que possamos suportar. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus sofreu muito no dia da sua crucificação. Passou a noite toda apanhando. Sofreu, foi torturado. E eu creio que ele estava numa dor extrema. E o pai diz assim: olha, não vai quebrar os ossos do meu filho. Não vai. Porque quebrar os ossos de Jesus talvez seria o extrapolar. Deus, ele é tão fiel que até na prova ele sabe a medida certa da nossa prova. Amém, irmãos? Amém. Dependa de Deus. Depender de Deus, irmãos, porque é a base da vida humana. Depender de Deus porque não há condição humana
para vencermos as ações malignas e o mundo sem Deus. Depender de Deus, porque isso revela fé e humildade. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Quem depende de Deus mostra que é humilde. Quem depende de Deus mostra que confia nele. Depender de Deus para que Ele seja glorificado. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Depender de Deus porque Ele quer a gente perto dele. Depender de Deus porque Ele quer a gente como a galinha junto aos pintinhos. Ele quer a gente perto dele. O nosso Deus gosta de estar conosco. O nosso Deus é um Deus chegado a nós. Glória a Deus. Eu amo muito meus filhos. E eu gosto de estar perto deles. Gosto demais. Da minha família, de André, dos meninos. Gosto demais. E eles estão crescendo. A gente não sabe o futuro. Talvez vão morar em outra cidade, em outro estado, em outro país. Não sabemos. Mas um pai e uma mãe que ama os filhos, se pudesse, a gente tinha eles perto da gente. Só que a gente não pode. Mas Deus pode. Porque Ele não está perto da gente. Ele está em nós. Amém? A Bíblia diz que perto está o Senhor de todos que invocam, mas Ele está também dentro de nós através do Espírito Santo. Dependa de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Eu dependi de Deus para pregar essa mensagem hoje. E eu estou encerrando essa mensagem feliz, porque eu sei que o Senhor falou com a sua vida. Eu sinto a presença dele. Amém? Eu vi a unção do Senhor nesse culto. Quando dependemos de Deus, temos vitória, igreja. Dependa do Senhor. Nas pequenas coisas. As pessoas vão dizer que você é exagerado, é fanático. Não, nas pequenas coisas. Dependa do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.